O fedor te atinge primeiro, espesso, azedo e inconfundivelmente vivo. Ele rasteja pelas vielas estreitas, onde o sol raramente entra, serpenteando entre telhados enferrujados, canos gotejantes e paredes manchadas por décadas de chuva esquecida. E, no entanto, você ouve risadas, risadas brilhantes, agudas, inegáveis, em um lugar onde pilhas de lixo se erguem como montanhas tortas e o chão brilha com água preta. Crianças correm descalças, como se o mundo sob seus pés não estivesse desmoronando. Este é o paradoxo que nenhum viajante pode esquecer. Nos cantos mais sujos de nossas cidades modernas, os sonhos crescem mais altos. Hoje, levamos você para as artérias escondidas de algumas das favelas mais superlotadas da Ásia, vielas tão imundas que a maioria das pessoas prenderia a respiração. Mas onde jovens corações respiram esperança tão naturalmente quanto o ar. Esta não é apenas uma história de pobreza, é uma história de resiliência, imaginação e sonhos impossíveis, nascidos nos lugares mais sombrios da Terra. Que o mundo finge não ver. De longe, esses lugares parecem cidades acidentais, densas manchas de telhados de metal costuradas pela ferrugem, fumaça e o zumbido inquieto da sobrevivência. Mas aproxime-se e você perceberá que essas comunidades não surgiram por acaso. Elas foram moldadas por décadas de migração, desespero e a atração imparável dos sonhos de grandes cidades. Em Mumbai, o labirinto extenso de Dharavi pulsa como um organismo vivo, suas vielas não mais largas que os ombros de um homem, suas casas empilhadas tão apertadamente que o nascer do sol precisa lutar para entrar. Em Manila, o distrito de Tondo se ergue em terras recuperadas não do mar, mas de montanhas de lixo, cada camada um registro de um ano que o mundo tentou esquecer. Aqui, mais pessoas vivem por milha quadrada do que em muitas das capitais mais ricas do mundo, mas a infraestrutura mal é suficiente para a sobrevivência. A água goteja de canos unidos com panos, fios elétricos pendem como teias de aranha emaranhadas. O cheiro de fumaça, esgoto e comida frita se mistura em um aroma que os moradores chamam de normal. Essas favelas existem porque as cidades não conseguem crescer rápido o suficiente para absorver os milhões que vêm em busca de trabalho, segurança ou simplesmente uma chance. Eles ficam porque partir é mais difícil do que chegar. E porque, mesmo na sujeira, há comunidade, oportunidade e um senso de lar silencioso e teimoso. O mundo vê caos, as pessoas que vivem aqui veem possibilidade. E para as crianças nascidas nessas vielas, a jornada começa muito antes de darem o primeiro passo. Como uma favela nasce da esperança e do fracasso. Para entender por que esses labirintos de telhados de zinco e trilhas lamacentas existem, é preciso olhar para as marés da história que empurraram milhões para as margens das grandes cidades. Em meados do século XX, à medida que as indústrias explodiam em Mumbai, Manila, Jacarta e além, famílias de vilarejos rurais empacotaram seus poucos pertences e viajaram centenas de quilômetros, perseguindo a promessa de trabalho e estabilidade. Mas as cidades que buscavam já estavam explodindo, incapazes de se expandir rápido o suficiente para abrigar o oceano de recém-chegados. Então, as pessoas construíram casas onde puderam, ao lado de trilhos de trem, perto de lixões, em terras pantanosas que ninguém queria. Ao longo dos anos, abrigos improvisados se multiplicaram, transformando terrenos vazios em comunidades densas, cada viela gravada com a história de alguém em busca de uma vida melhor. Governos tentaram intervir,
às vezes com realocação, às vezes com demolição. Mas a pobreza não é uma parede que você pode derrubar. Ela simplesmente se move, recresce e se endurece em novos lugares. O que faz essas favelas perdurarem não é apenas a pressão econômica, mas um sistema que depende de mão de obra barata, fábricas, mercados, centros de reciclagem, zonas de construção, todos alimentados por trabalhadores que não podem pagar para viver em outro lugar. Ironicamente, as mesmas cidades que rejeitam esses bairros também dependem deles. Sem Dharavi, Mumbai perderia uma enorme parcela de sua força de trabalho informal. Sem Tondo, o sistema de resíduos de Manila desmoronaria. Favelas não são acidentes, elas são a sombra do progresso, a evidência de crescimento sem equilíbrio, e em seus corredores mais sombrios, gerações inteiras são moldadas por forças muito maiores do que elas mesmas. A vida nas vielas onde o chão nunca seca. A vida diária nessas favelas é uma coreografia de sobrevivência, repetida nascer do sol, após nascer do sol, com notável precisão. Antes do amanhecer, mães pisam sobre crianças dormindo e navegam por vielas escorregadias com água residual para buscar baldes do que esperam ser água limpa o suficiente para cozinhar. Vendedores empurram carrinhos de madeira por caminhos tão estreitos que precisam gritar avisos em cada esquina. Homens começam a separar garrafas plásticas, achatar sucatas de metal ou carregar sacos de recicláveis mais pesados que seus próprios corpos. E através de tudo isso, uma trilha sonora constante se eleva, o chiado do óleo fervente, o tilintar do metal, o chapinhar da água, gotejando de canos envoltos em tecido rasgado e o distante ronco do tráfego de uma cidade que mal reconhece sua existência. Em Dharavi, o ar é denso, com o cheiro de peixe seco, misturando-se com a fumaça de pequenos fogões de esquina. Em Tondo, o chão range sob seus pés, enquanto camadas de lixo antigo se decompõem lentamente em uma pasta escura e pegajosa. No entanto, as rotinas persistem com admirável disciplina. Famílias compartilham casas de um cômodo, onde dormir, cozinhar, lavar e trabalhar acontecem nos mesmos 5 metros quadrados. O labirinto lá fora é sua sala de estar, mercado, playground e rodovia. O que mais choca os de fora não é a sujeira, mas a normalidade dela. A maneira como as pessoas riem enquanto pisam sobre esgotos abertos, a maneira como as crianças se perseguem a centímetros de pilhas de lixo em decomposição, a maneira como a vida continua como se o desconforto fosse um conceito distante. Nessas vielas, a resiliência não é uma escolha, é a única língua que as pessoas podem se dar ao luxo de falar. Infância entre paredes em decomposição e sonhos crescentes. Para as crianças que crescem nessas vielas, o mundo é incrivelmente pequeno e impossivelmente vasto ao mesmo tempo. Seus playgrounds são os corredores estreitos entre paredes de metal corrugado, onde poças de água preta refletem o céu, que raramente vêm. Eles aprendem a andar em terreno irregular, pisando em torno de vidro quebrado e fios emaranhados tão naturalmente quanto outras crianças pulam pelos pátios das escolas. Muitos deles nunca tiveram um brinquedo de loja. Em vez disso, transformam objetos descartados em tesouros. Uma roda velha vira um jogo de corrida, uma lata de refrigerante amassada vira um tambor, um pedaço de madeira quebrado se transforma em uma espada. Mas por trás de sua criatividade reside uma verdade mais dura. Inúmeras crianças aqui não possuem certidões de nascimento, o que significa que elas não existem oficialmente aos olhos do governo. Sem documentos, a escola se torna um luxo distante, e em vez de salas de aula,
Eles passam seus dias ajudando os pais a separar recicláveis, carregando sacos de lixo ou cuidando de irmãos mais novos, enquanto os adultos trabalham. No entanto, seus olhos guardam um brilho surpreendente, uma faísca de imaginação que se recusa a ser ofuscada por seus arredores. Estranhos veem perigo, as crianças veem lar. Estranhos veem sujeira, elas veem aventura. E embora a pobreza prenda seus corpos nessas vielas, ela não pode aprisionar completamente os sonhos selvagens e altíssimos dentro de suas mentes. Essas crianças, apesar de crescerem cercadas pela decadência, de alguma forma acreditam em futuros maiores do que o mundo em que nasceram. Salas de aula sem paredes, professores sem pagamento. Em meio ao caos dessas favelas, onde o cheiro de plástico queimado se mistura ao zumbido constante da atividade humana, algo discretamente extraordinário acontece todos os dias. A educação floresce nos cantos mais improváveis, em um beco apertado iluminado apenas por uma lâmpada bruxuleante. Um professor voluntário desdobra um pequeno quadro branco e começa uma aula, enquanto as crianças se reúnem em caixotes virados. Em outro quarteirão, um cômodo não maior que um armário se torna uma sala de aula, suas finas paredes de metal chacoalhando cada vez que alguém passa. Não há carteiras, uniformes nem horários formais, mas a fome de aprender é inconfundível. Essas escolas improvisadas são administradas por instituições de caridade, professores aposentados, grupos religiosos ou, às vezes, simplesmente por um adolescente que aprendeu com outra pessoa e quer transmitir o conhecimento. As aulas variam de alfabetização básica à dança, de matemática a canto, de vocabulário de inglês à pintura com sucata reciclada. Muitas crianças chegam com as mãos ainda sujas de separar lixo, mas se sentam com a concentração de alunos em academias de elite. Seus pais as incentivam, mesmo que por apenas 1 hora por dia, porque entendem que a educação é o único caminho que pode levar seus filhos para além desses becos. O que mais impressiona é a atmosfera. Apesar do calor, do barulho, da falta de espaço, as crianças absorvem cada palavra como se o conhecimento fosse um tesouro raro e precioso. Essas são salas de aula construídas não de cimento, mas de determinação, e cada lição ensinada aqui é uma pequena rebelião contra o destino que a pobreza tenta lhes atribuir. Sonhos que crescem onde nada mais deveria. Em lugares onde a esperança parece um luxo, histórias pessoais se tornam a prova mais clara de que o espírito humano é muito mais resistente do que as circunstâncias que o cercam. Pegue o menino que sobe em um telhado enferrujado todas as noites apenas para observar aviões cortando o céu acima de Mumbai. Ele não consegue ler os nomes das companhias aéreas, mas sabe de uma coisa com absoluta certeza. Um dia ele estará dentro de uma dessas aves de metal, não parado debaixo delas. Ou a menina de Tondo que pratica dança em um pedaço de concreto, cercado por montes de lixo. Ela imita coreografias que vê em uma tela de telefone quebrada, repetindo os passos várias e várias vezes até que seus pés descalços doam. Ela sonha com palcos, luzes e aplausos, coisas que nunca experimentou, mas de alguma forma acredita que merece. E há o adolescente quieto, que passa as noites consertando rádios antigos, que encontra em pilhas de sucata, fascinado pelas minúsculas bobinas de cobre e fios. Ele quer se tornar um engenheiro, não porque tenha visto um, mas porque já viveu toda a sua infância cercado por máquinas descartadas e quer entender como elas funcionam antes que o mundo as jogue fora. Nenhuma dessas crianças tem quartos, mesas de estudo ou mesmo acesso estável à eletricidade. Mas seus sonhos persistem com uma teimosia que desafia a lógica.
Nos cantos mais sujos das megacidades, algo milagroso acontece. A ambição prospera. Essas jovens mentes se recusam a deixar que seus arredores definam os limites de seu futuro, provando que mesmo onde nada parece crescer, os sonhos de alguma forma criam raízes e se impulsionam para a luz. A ambição impossível que se recusa a morrer. Através dessas favelas superlotadas, onde telhados enferrujados tremem ao vento e becos permanecem molhados, muito depois do fim da chuva, os sonhos crescem de maneiras que desafiam todas as expectativas. Você pensaria que em um lugar onde as famílias lutam apenas para garantir sua próxima refeição, a ambição encolheria para se igualar aos limites da sobrevivência. Mas o oposto acontece. Crianças que nunca viram o interior de um aeroporto falam com confiança sobre voar para além de sua cidade algum dia. Adolescentes que estudam com cadernos rasgados sob a luz fraca dos postes imaginam-se trabalhando em escritórios que apenas vislumbraram pelas janelas dos ônibus. Grupos de crianças se reúnem em espaços abertos entre pilhas de lixo para praticar rotinas de dança, recitar falas de filmes, consertar aparelhos quebrados ou desenhar cenas vívidas de futuros distantes de seus arredores. Essa imaginação coletiva não é uma exceção rara, é uma característica definidora da vida na favela. A esperança se torna uma espécie de moeda aqui, trocada não em moedas, mas em conversas sussurradas entre amigos, em marcas de giz, em paredes rachadas, em brincadeiras improvisadas que espelham um mundo maior. Quando vistas de fora, essas comunidades parecem lugares onde a possibilidade vem para morrer. Mas quando você entra, descobre uma verdade diferente. A ambição está em toda parte, tecida no ritmo diário da luta. Essas crianças e adolescentes vivem em meio a lixo, lama e perigo, mas carregam visões de amanhã com um nível de confiança que nenhum ambiente pode esmagar. Seus sonhos não são delicados, são altos, persistentes e surpreendentemente duráveis, elevando-se acima da decadência como algo que simplesmente se recusa a ser enterrado. A economia construída com o que o mundo joga fora. Escondido por trás da aparência caótica dessas favelas está um motor econômico que nunca para de girar, impulsionado quase inteiramente por coisas que o resto do mundo considera sem valor. Do nascer do sol até muito depois do anoitecer, milhares de mãos separam, lavam, derretem, limpam, consertam e transformam materiais descartados em algo que pode ser vendido novamente. Garrafas plásticas são trituradas em pequenos grânulos, que mais tarde se tornarão novos recipientes. Papelão é achatado e empacotado em pilhas apertadas. Sucata de metal é limpa e pesada. Eletrônicos antigos são desmontados peça por peça, para resgatar até os menores fragmentos de cobre. Este sistema é tão vasto e eficiente que cidades inteiras dependem dele, sem reconhecer sua existência. Em lugares como Dharavi, a reciclagem não é um trabalho secundário. É um ecossistema totalmente funcional que emprega dezenas de milhares de pessoas, gerando renda em bairros onde empregos formais são escassos. Cada beco se torna uma oficina, e cada oficina alimenta uma rede maior de compradores, intermediários e fábricas. A parte mais impressionante é como a comunidade opera de forma tão integrada, sem gestão formal ou supervisão oficial. O conhecimento é transmitido pela observação. As habilidades são aprendidas na prática. Os negócios são feitos com acenos rápidos em vez de papelada. E embora o ambiente seja hostil, cheio de fumaça, poeira e o risco constante de lesões, ele oferece uma forma de estabilidade, na qual as famílias confiam.
O que parece caos para os de fora é, na realidade, uma economia altamente organizada que sobrevive precisamente porque transforma o lixo da sociedade em sobrevivência. Por que partir é mais difícil do que ficar? Para muitos de fora, a solução parece óbvia, porque as pessoas simplesmente não vão embora. Mas a verdade é muito mais complicada, emaranhada em camadas de economia, identidade, comunidade e pura sobrevivência. Essas favelas podem ser sujas, lotadas e perigosas, mas oferecem algo que muitos moradores não conseguem encontrar em nenhum outro lugar: proximidade com oportunidades. Fábricas, mercados, portos e canteiros de obras estão frequentemente a uma curta caminhada de distância. Mudar para bairros mais limpos significaria trocar moradia acessível por custos de transporte, deslocamentos mais longos e aluguéis mais altos, que as famílias simplesmente não conseguem pagar. Além da economia, existe outra âncora invisível: a comunidade. Nessas favelas, os vizinhos funcionam como uma família estendida. As pessoas compartilham água, trocam comida, cuidam dos filhos umas das outras e dependem de um sistema de apoio firmemente entrelaçado, construído ao longo de décadas. Partir significaria entrar em um mundo onde teriam que enfrentar tudo sozinhas. Há também o medo. Medo de despejo de moradias formais que não podem pagar. Medo de perder a pouca estabilidade que possuem. Medo de ambientes desconhecidos onde suas habilidades podem ser irrelevantes. Muitos moradores dizem que, embora as condições sejam duras, a favela oferece algo insubstituível: um senso de pertencimento. Paradoxalmente, os mesmos fatores que tornam essas áreas inabitáveis também as tornam difíceis de escapar. Elas prendem as pessoas não com muros, mas com o delicado equilíbrio entre necessidade e familiaridade. No final, ficar raramente é uma escolha feita por conforto. É uma escolha moldada pela sobrevivência, conexão e pela realidade de que, para muitos, o mundo exterior oferece menos garantias do que o mundo interior. Os becos que deixam uma marca que você não consegue apagar. À medida que o dia se esvai e as favelas se acomodam no silêncio inquietante da noite, os becos se transformam. A luz solar forte se suaviza em um brilho âmbar que se reflete em poças e telhados de metal, projetando longas sombras que se estendem como memórias pelo chão. Os ruídos da indústria desaparecem, substituídos por risadas distantes, o tilintar de panelas e o burburinho de famílias se reunindo em pequenos cômodos que mal as comportam. Nessas horas, você começa a ver os fios invisíveis que unem este lugar: lutas compartilhadas, esperanças compartilhadas e uma determinação coletiva para suportar. O que os de fora interpretam como caos é, para as pessoas que vivem aqui, um ritmo com o qual aprenderam a se mover. E uma vez que você testemunha isso, você o carrega consigo, porque essas favelas revelam uma verdade difícil de esquecer. Mesmo nos cantos mais sujos do mundo, a humanidade brilha com um esplendor surpreendente. Crianças que crescem ao lado de pilhas de lixo ainda imaginam futuros cheios de luz. Pais que se esforçam em dias exaustivos ainda sonham em dar algo melhor aos seus filhos. Comunidades que parecem frágeis por fora permanecem fortes de maneiras que desafiam as expectativas. Os becos podem ser estreitos, escuros e fétidos, mas as vidas dentro deles são amplas, complexas e inesquecíveis. E agora que você caminhou por eles, mesmo que apenas com sua imaginação, você não pode deixar de ver o que eles revelam sobre resiliência, sobre desigualdade
e sobre a maneira como as pessoas sobrevivem em lugares que o mundo prefere ignorar. O que você pensa sobre a vida nessas ruas esquecidas? Se você gostou desta jornada, clique no botão curtir, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama história e lugares curiosos.